E aí, pessoal, belezinha? Trouxe mais uma questão da FUVEST, né? Do vestibular agora 2021 da USP, né? Então, vestibular aí 2021 para a entrada no ano de 2022, né? Então, estamos aí com mais uma questãozinha da FUVEST, né? 2021/22. Questão interessante aí, trazendo um aspecto relevante, né, sobre osmose, né? O que a gente recorda um pouquinho sobre osmose, né, para a gente responder a essa questão de forma tranquila. A osmose, a gente sabe que ela ocorre quando se dá um fluxo de água. Então você tem um fluxo de água, né, às vezes chamado de fluxo de massas, enfim, né, mas é um fluxo de água e essa água ela está se encaminhando para o lado oposto à membrana. Então nós temos uma membrana plasmática e essa membrana plasmática vai servir aí de barreira para o tráfego da água de um lado para o outro. Quando eu tenho esse tráfego de água para um lado ou para o outro da membrana, eu digo que está ocorrendo um evento de osmose. E esse evento de osmose, a gente sabe que ele é um transporte do tipo passivo, né? É um transporte aí do tipo passivo. O que a gente lembra de transporte do tipo passivo? É um transporte onde não há gasto de energia. Então a célula não vai gastar energia nesse processo, não vai usar o famoso ATP nesse processo. Vamos lembrar que a água é um componente que ele é polar, né? Então a água ela é polar. Vamos lembrar que a membrana ela é anfifílica e o seu interior, né? Vamos lembrar que a membrana é uma bicamada. O interior dessa bicamada é hidrofóbica. Se é hidrofóbica, tem aversão à água, ou seja, é uma estrutura apolar. Se é uma estrutura apolar, então a água vai ter uma grande dificuldade em ultrapassar essa membrana. Então, o que é que a água faz, né? Quando ela vai precisar passar por uma membrana, ela se utiliza de uma proteína. Essa proteína é uma proteína canal e essa proteína canal então permite o fluxo de água de um lado para o outro da membrana. Essa proteína nós vamos chamar de aquaporina. Aquaporina. Contudo, nesse transporte de água de um lado para o outro da célula, eu posso alterar o volume intracelular. Se eu absorvo muita água, essa célula, obviamente, vai aumentar o seu volume. Se eu elimino muita água, obviamente, esse volume será, então, reduzido. Então, nesse processo de passagem de água de um lado para o outro, eu vou ter o que nós chamamos aí de tonicidade celular, né? Tonicidade celular. Nesse caráter de tonicidade celular, nós temos aí os meios que são chamados de meios hipertônicos, hipertônico, o meio chamado de isotônico, isotônico, e o outro meio chamado de hipotônico, hipotônico. O que seria um meio hipertônico? O meio hipertônico é aquele onde o meio, como eu estou dizendo, né? O meio, ele está com maior concentração de soluto em comparação com o interior daquela célula. Então, ele estaria com o seu meio mais concentrado, digamos assim, do que o interior da célula. Então, numa comparaçãozinha aqui, seria algo aqui. A célula tem menos solutos em relação ao meio. Então, a gente diz que o meio está hipertônico. E quando o meio está hipertônico, ou seja, com excesso de soluto, a gente sabe que soluto chama solvente. Então, a água deixa a célula e parte para o local onde tem mais soluto.
na ideia de diluir aquele excedente de soluto. Se a célula está perdendo água para o meio que está com maior concentração de soluto, então é esperado que essa célula ela murche ao longo do tempo. À medida que o volume celular vai diminuindo, a célula tende a murchar, né? Já no meio isotônico, a gente observa que a quantidade ou a concentração de soluto dentro e fora da célula é a mesma, é exatamente aí a mesma. Então, o que acontece? Se eu tenho a concentração igual de ambos os lados, o volume de água que sai é o volume de água que entra. Então, a gente espera que essa célula permaneça aí do mesmo jeito, né? Intacta. Nem enche, nem murcha. Então, ela permanece estável. Já quando a gente observa aí o meio hipotônico, no meio hipotônico, a gente percebe então que hipo quer dizer abaixo, o meio está menos concentrado que o interior da célula. Então, dentro da célula, eu vou ter uma maior concentração de soluto do que fora dela. E quando isso acontece, lembra, soluto chama solvente. O melhor solvente é a água. Então, a água tende a sair do meio em direção ao interior da célula. Consequentemente, o que acontece com essa célula? Ela vai inchar, e desse inchaço ela pode explodir, né? Ela pode aí se arrebentar. É por isso que as células vegetais têm a sua parede celular, que garante aí, né, uma melhor proteção. Além disso, existe o vacúolo, né? Em células vegetais, nós vamos ter aí o chamado vacúolo central. Nas células vegetais, nós temos uma estrutura aí de controle hídrico ou controle osmótico, chamado aí de vacúolo central. Este vacúolo central, então, eu vou colocar aqui o núcleo e o vacúolo eu vou colocar aqui de vermelho. Esse vacúolo central, ele vai então absorver o excedente de água, e ao absorver o excedente de água, ele então elimina o excedente de água, mantendo o controle osmótico dentro daquela célula vegetal. Numa célula, aí então, no protozoário, por exemplo, nós temos protozoários de água doce, protozoários de água salgada, tá? Eu vou colocar aqui um paraméciozinho. Esse protozoário aqui, que é um protozoário ciliado, tá? Vou colocar aqui também o núcleo dele, né? Uma célula eucariótica. Eles têm uma estrutura que nós vamos chamar aí de vacúolo pulsátil ou vacúolo contrátil, vacúolo pulsátil ou vacúolo contrátil, tá? Vou colocar aqui um pequeno vacúolozinho. E a função desse vacúolo é exatamente aí manter o controle hídrico. Ele vai absorver o excedente de água e vai eliminar esse excedente de água. Agora cabe uma observação importante aqui, né? Nos protozoários, a gente observa o seguinte: protozoários. Quando eu falo protozoário de água doce, esse protozoário de água doce, ele vai ser então, ou ele vai ter então, uma maior concentração de soluto em comparação ao meio. Ou seja, protozoário de água doce, ele é hipertônico em relação ao meio. Então, ele precisa do vacúolo pulsátil para eliminar o excedente de água que vai entrar nele. Ele está com maior concentração de soluto, então a água do meio vai entrar nele. Esse vacúolo pulsátil vai fazer então esse controle osmótico, mantendo o volume celular adequado. Já quando a gente fala de protozoário de água salgada, esses não têm vacúolo pulsátil, tá? É uma ausência aí de vacúolo pulsátil.
Ou seja, se ele não tem, isso quer dizer que é igual à concentração de soluto, tanto fora quanto dentro. Ele se mantém, então, aí isotônico em relação ao seu meio. Eles não têm vacúolo pulsátil. Se eles não têm vacúolo pulsátil, então eles já devem estar no meio, onde esse meio permita a eles se permanecer aí, né, se perpetuar em isotonicidade. Eles permanecem, então, isotônico ou isosmótico em relação ao meio, tá? Portanto, essa observação. Olha o que ele colocou para a gente nessa questão. Ele disse o seguinte: o gráfico apresenta o volume celular de um protozoário ciliado em um gradiente de salinidade. Perceba que o que ele deu para a gente aqui de soluto, ó, foi o sal, né? Um gradiente de salinidade. Ele está mostrando aí um acréscimo ou decréscimo da concentração de sal. Então tá aqui, ó, concentração de água do mar no meio. Água do mar, a gente sabe que é uma água salgada. Então vai ter uma variação na concentração desse sal, do mais para o menos, tá? Perceba o seguinte também, o volume celular. O volume celular que ele colocou aqui para a gente percebe que ele começa aqui em 1, na total concentração de água do mar. Se ele começa aqui em 1, isso quer dizer que esse aqui é o valor, então, normal para este protozoário. Ele está muito bem quando a concentração de sal ela é máxima, ela é de 100%, né? Então o volume celular está adequado àquela situação. Perceba que com o passar do tempo, o que vai acontecer com a concentração de água do mar, ou especialmente com a concentração de sal, é que ela vai diminuindo ao longo do tempo, né? Ou ao longo do preparo daquela solução, até chegar em zero, né? Zero quer dizer que ele vai estar aí na água pura, né? Na água pura, água destilada. Então perceba que está acontecendo o seguinte com a curva está aumentando, ou o volume celular daquele protozoário está aumentando conforme eu aumento a concentração de soluto, né? A concentração aí de sal, né? Então eu estou aumentando aqui, ó. Perceba que o volume celular também está aumentando, né? O volume celular está aumentando até que chega num ponto máximo aí, e nesse ponto máximo ocorre essa queda, né? Quando ocorre essa queda, isso quer dizer que nesse ponto aqui, esse protozoário, eu vou colocar aqui que ele explodiu, tá? Se arrebentou, né? Não suportou tanta água entrando dentro dele. Aí ele colocou o seguinte aqui no seu enunciado, né? A partir desses dados, é correto afirmar que o protozoário ciliado, ele é o quê? De água doce? Olha só, aliás, de água salobra, né? Água salobra é água que não é nem doce nem salgada, né? Aquela água que é meio termo. Que é meio termo em relação aos 100%, estaríamos mais ou menos por aqui. Perceba que ele está enchendo, né? O seu volume está aumentando. Se ele está aumentando, quer dizer que ele não está suportando aquela condição. Ou seja, se o normal dele é quando eu estou com 100% ali de salinidade, então quando eu vou para um ambiente salobro, já não é mais o meu meio adequado. Então eu não sou, ou o protozoário não é de água salobra. Então, esquece. De água doce seria água livre de sal. Tá? Água livre de sal. Perceba que quando eu diminuo a concentração de sal, ele aumenta o seu volume celular. Se ele aumenta seu volume celular conforme diminui-se a concentração de sal, então ele não é de água doce. Uma vez que ambiente de água doce, obviamente, não é salgado. Então esquece letra B. A letra D a gente já elimina pelo mesmo princípio, né? Que ela afirma que também é de água doce, não é de água doce. O normal dele é estar em um ambiente com 100% de concentração de água salgada, água do mar. Então ficamos com as alternativas C e E. Tá? O que diz a alternativa C?
é de ambiente marinho. Ok, ambiente marinho, água salgada, ele está lá muito bem, né, em relação à concentração de soluto. E possui mecanismos de controle osmótico. O que seria esse mecanismo de controle osmótico? Seria exatamente o vacúolo pulsátil, que a gente viu aqui que animais, em especial protozoários aí de água salgada, protozoários de água salgada, eles não apresentam vacúolo pulsátil. Por isso, eles são isotônicos em relação ao meio. Eles não apresentam, tá? Ou seja, é ausente a presença ali do vacúolo pulsátil. Não existe vacúolo pulsátil nos protozoários de água salgada. Então tem que se ficar atentos a isso aí também para poder responder bem a essa questão, tá? Então por esse motivo aqui, né, que ele colocou aí que então haveria um controle osmótico, mecanismo de controle osmótico, não existe esse mecanismo de controle osmótico no protozoário de água salgada. Ficamos com a letra E. E a letra E diz que ele é marinho, ok, e não possui mecanismos de controle osmóticos em ambiente hipoosmótico. Perceba que ele colocou aqui, ó, hipoosmótico. O que é um ambiente hipoosmótico? É um ambiente hipotônico. Ambiente hipotônico, ele é, ó, pouco concentrado em relação ao meio. O protozoário é naturalmente de um meio salgado, então ele vai ter uma alta concentração de soluto. O meio tem pouca concentração de soluto. O que vai acontecer? A água vai migrar para dentro do protozoário. O que ele vai fazer? Inchar, e ao inchar ele pode então arrebentar, explodir. Perceba que ele não tem controle osmótico aqui no meio hipotônico, senão o volume celular dele não teria aumentado tanto. Então ele não tem esse sistema de controle e o que se espera é que ele tenha então morrido nesse processo de inchaço, né? Então para a gente fica aí essa alternativa é como gabarito para essa questão interessantíssima da FUVEST, né? Chama-se Vestibular 2022, porque a entrada é em 2022, né? Mas que foi aplicado esse ano, né? Na primeira fase aí do vestibular da FUVEST, né? Da FUVEST. Então, tranquilo, questão aí resolvida, né? Questão bem interessante, bem legal para fazer uma análise aí bem massa sobre osmose. E é isso. Até a próxima. Mais um videozinho para vocês. Se gostou, curte. Se curtir, compartilha. Se compartilhar, comenta aí também, né? Que a gente acha bem interessante. Até a próxima.